Boa tarde. Bem-vindos ao 16º Encontro de Gestão Associada do Saneamento. A AGERGS, buscando a transparência de suas ações e comprometida com os resultados de sua atuação na regulação dos serviços públicos para a sociedade gaúcha, dá início a esse evento. Saudamos os presentes e convidamos para compor a mesa a conselheira presidente da AGERGS, senhora Luciana Luso de Carvalho. O conselheiro da AGERGS, senhor Algir Lorenzon. A senhora Samantha Takimi, diretora-presidente da Corsan. O defensor público-geral do Estado, Dr. Antônio Flávio de Oliveira. O procurador do Estado, Dr. Juliano Heinen, representando a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. O superintendente administrativo e financeiro da FAMURS, senhor Paulo Salbego. Destacamos ainda a presença do prefeito do município de Santo Antônio da Patrulha, senhor Rodrigo Gomes Massulo, do senhor Jefferson Antuarte, vice-prefeito de Capão do Leão, do senhor Jefferson Olea Onrich, vice-presidente da Câmara Municipal de São Borja, da senhora Tanara Schmidt, representando a Prefeitura Municipal de Estrela, Departamento do Meio Ambiente, do senhor Wagner de Oliveira da Rosa, representando a Prefeitura Municipal de Santa Maria, do senhor César Araújo, diretor de Licenciamento Ambiental de Viamão, do senhor Bernardo Pires Caron, secretário do Meio Ambiente do município de Canoas, do senhor José Pereira, vice-prefeito de Arroio do Sal, do senhor Eduardo Nunes Cabral, representando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lavras do Sul, da senhora Andrea Maron, da Secretaria do Planejamento, presidente do Conselho de Saneamento de Santa Vitória do Palmar, do senhor Antônio Luiz Sagaz dos Santos, usuário voluntário da AGERGS, e da senhora Luana Martins, representante do deputado Jefferson Fernandes. Para abrir esse encontro, passo a palavra à conselheira presidente da AGERGS, senhora Luciana Luso de Carvalho. Obrigada, boa tarde a todos e todas. É uma satisfação recebê-los aqui na AGERGS. Estamos retomando esse nosso encontro agora na forma presencial, e é muito bom tê-los aqui. Espero que na próxima versão, né, do ano que vem, tenhamos a presença do Sol também, né, que nos ajuda também com a audiência. Agradeço muito as presenças do Dr. Juliano, da diretora-presidente Samantha, do conselheiro Algir Lorenzon, do defensor público-geral, Dr. Antônio, e do representante da FAMURS, Dr. Paulo Salbego. Muito obrigada, agradeço a todos. A AGERGS tem um desafio bastante grande, né, no saneamento. Hoje, nós regulamos o saneamento, o abastecimento de água, propriamente dito, né, o abastecimento e o esgotamento sanitário em 277 municípios, é um número bastante expressivo de municípios do estado, em que a AGERGS atua para a qualidade do serviço e também para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Temos desafios na área de normatização, de fiscalização, de
decisões de conflitos, na nossa ouvidoria também, são atividades todas que compõem a agência, as atividades, a função reguladora da agência. Também com a nova lei do saneamento, a lei 14.026 de 2020, a posição das agências reguladoras, que na redação original da Lei 11.445 já era bastante expressiva e de um protagonismo bastante grande, e esta posição, ela aumenta de importância, né, na medida em que temos desafios para a universalização destes serviços, e as agências reguladoras todas vão ter que estar muito atentas na prestação dos serviços, e também novas atribuições que essa Lei 14.026 de 2020 estabeleceu para as agências. Então, a AGERGS tem um conjunto aí de atividades e de desafios a serem enfrentados, que visam a promover a qualidade da população, né, a qualidade de vida da população, também melhorar e promover a economia do Estado, e é isto que nós queremos deixar marcado, né, a agência reguladora, a AGERGS, e a função de regulação de serviços públicos delegados, ele é um importante instrumento de desenvolvimento social, porque nós tratamos com serviços públicos essenciais e também de desenvolvimento econômico, porque muitas das nossas atividades, e aqui não falo só no saneamento, mas gás canalizado, energia elétrica, concessões rodoviárias, dizem muito de perto com atividades econômicas do nosso Estado. Então, agora, eu devolvo a palavra ao colega, o jornalista Vitor Barreto, e deixo as nossas boas-vindas aqui da agência, de todos os servidores, a todos que estão presentes, para ouvir a prestação de contas da Corsan e a prestação de contas da AGERGS. Muito obrigada, bem-vindos. Obrigado, presidente. Gostaria ainda de destacar a presença do senhor Eduardo Nunes Cabral, representando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Lavras do Sul. Agora, passamos a palavra para o senhor representante da FAMURS, Paulo Salbego. Autoridades aqui da mesa e a todos os presentes. Também cumprimento a nossa técnica da FAMURS, que está nos acompanhando, a Ana Amélia, e gostaria de trazer aqui, presidente, o fortalecimento da FAMURS, através da nossa parceria que temos com a AGERGS, e dizer que estamos sempre à disposição, e trazer o carinho e o abraço do nosso presidente, Dr. Luciano Orsi, atual presidente da FAMURS, e se colocar sempre à disposição. A casa está sempre à disposição desta entidade parceira, que hoje, na maioria dos 497 municípios, está sempre presente. Então, o nosso fortalecimento e a nossa parceria, o municipalismo, está sempre atento às questões de interesse do nosso estado do Rio Grande do Sul. E a AGERGS não é diferente, é uma grande parceira da FAMURS, e a FAMURS também se sente como grande parceira da AGERGS. Muito obrigado. Muito obrigada, é assim que a gente sente também, e vamos estreitar mais esses laços aí com a FAMURS. Com certeza. Tá certo. Convidamos agora o Dr. Juliano Heinen, representando a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, para o seu pronunciamento. Eu faço, então, um cumprimento especial à presidente Luciana, e eu acho que a AGERGS está muito bem conduzida com a presidente pela história, por conhecer a Luciana e pelo sua amplitude técnica e pelo seu conhecimento na área de regulação. Queria fazer um cumprimento especial à presidente Samantha, que conduziu esse processo tão desafiador, que foi a desestatização da Companhia de Saneamento do Estado do Rio Grande do Sul. No conselheiro Aldir Lorenzon, faço meus cumprimentos também, ao querido amigo Antônio Flávio de Oliveira,
que me recebeu quando eu ainda era jovem, agora não sou mais jovem, não é, lá na Defensoria Pública, porque um dia eu fui defensor público, com muito orgulho, Antônio Flávio, muito orgulho, e como eu te disse, eu fiquei o tempo necessário para ter histórias para contar para os netos. E queria então fazer também um cumprimento especial ao Paulo, da FAMURS, cuja entidade vem, enfim, sempre engrandecendo bastante, e esses laços sempre são importantes para criar pontes e para criar efetivamente o desenvolvimento institucional e a maturidade informacional. E fazendo cumprimento aos conselheiros, faço cumprimento aos demais municípios, representantes dos municípios, e ao corpo técnico da agência. Eu acredito que regulação, ela é um dos instrumentos mais importantes para o desenvolvimento do país e do estado e dos municípios. E aqui nós estamos a falar de um serviço público que ele não é maduro, é um serviço público que ainda ele tende a crescer, mas ele será, sem sombra de dúvidas, o saneamento básico, o grande motor do desenvolvimento social. O maior plano ecológico do mundo é o programa de saneamento do Estado brasileiro. Não há programa de modificação de vida, de DH, de mortalidade infantil, de combate ao desmatamento, de combate à degradação do meio ambiente, que não o programa de saneamento básico que se propõe o Estado brasileiro. As metas de universalização do artigo 11b da Lei 11.445 são desafiadoras. E elas são desafiadoras principalmente para quem está na ponta, que é o prefeito. O prefeito, ele tem esse compromisso de universalizar o saneamento básico conforme determina a lei. E não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E eu sempre digo o seguinte, as pessoas não moram na União, não moram no Estado, elas moram numa cidade, elas moram no município. E a gente tem que estar atento como Estado, como União, para o prefeito que tem um catatal de funções, tarefas, e ele invariavelmente tem mais essa tarefa, que envolve inúmeras obras complexas, licitações, e com certeza a Agergs está à altura desse desafio. Eu tenho a convicção plena, presidente Luciana, de que a Agergs está plenamente capaz, tem um corpo técnico capaz de enfrentar esses novos desafios que continuam sendo novo, apesar da lei ser de 2020, eles continuam sendo novo. E se a gente for ver qual é o assunto que mais foi badalado, mais foi discutido nos últimos meses, ou nos primeiros 6 meses do governo federal, foi o saneamento básico. E aí nós estamos a discutir um projeto um PDL, né, um projeto de decreto legislativo, um decreto editado pelo presidente, que foi questionado, ou seja, nós estamos aqui diante de um grande desafio, e eu tenho certeza, repito, que a Agergs está à altura desse desafio. Muito obrigado, e que passemos então às considerações dos demais colegas. Lembramos aos participantes que desejarem se manifestar que as perguntas poderão ser feitas por escrito, com identificação, município, e-mail ou outra forma de contato. Os questionamentos serão respondidos ao final. Convidamos agora o Defensor Público-Geral do Estado, senhor Antônio Flávio de Oliveira, para se pronunciar. Muito obrigado. Assim, uma boa tarde a todos e todas. Eu tenho algumas dificuldades com tecnologia. Bom, algumas coisas. No momento nós acertamos, nós desligamos ao mesmo tempo. Tá? Saudar os senhores e as senhoras, em nome da presidente Luciana, e cumprimentar a senhora, a sua gestão, o seu corpo técnico, essa agência que é tão representativa e é de tanto orgulho em todos os gaúchos, cumprimentar o representante da FAMURS, como bem pontuou Juliano, a vida ela acontece nos municípios, a cobrança é em cima do prefeito, é o prefeito que nós encontramos na farmácia, no supermercado e na nossa vida social, Não sei se foi prefeito, meu conselheiro Rogério Lorenzo foi, Não. Vereador e constituinte, e quero saudar que é uma grande referência para nós. A Defensoria Pública existe no Rio Grande do Sul, porque ela é uma criação da Constituição de 89, que teve a presidência do nosso conselheiro Algir Lorenzon, nossa gratidão, presidente representante da Corsã, nossa saudação, e meu amigo Juliano Rein. Somos jovens há mais tempo, Eu acho que essa frase é do Brizola, mas saudar e
e parabenizar por tudo que representa para nós também da Defensoria Pública. Presidente, para nós é uma gratidão e um orgulho participar de um momento tão importante, né, de mostra de efetivação da construção da entrega do serviço público, né. Na verdade, todos somos servidores públicos e todos nós temos que prestar esses resultados e essas entregas, né. A GERGS, na nossa ótica, né, ela muito agrega definição de políticas públicas, não apenas como instituição de controle, fiscalização e regulação, mas também como ente proativo e propositivo e construtivo de soluções que atendem todos os interesses de toda a sociedade, sendo um instrumento, na nossa ótica, garantidor e efetivador da inclusão dos mais vulneráveis, aqui nós representamos, e exemplo de governança pública, né? Dessa forma, me cumprimento novamente a senhora e todo o seu corpo funcional. Nós temos Defensoria Pública, atendemos os mais necessitados, né, muitas vezes aqueles que não têm acesso aos bens básicos da vida, né, e posso atestar para a senhora o quanto que é importante, né, que o bem, o saneamento chegue, né, na população. Saneamento é água, é esgoto, né, mas é saúde, é moradia e é segurança pública no momento que, né, no momento que o Estado se faz presente na vida das pessoas, os tensionamentos diminuem, né? Isso representa que a gente possa fazer os investimentos efetivos aonde a gente mais carece. Investimento em saneamento básico é investimento em saúde, né? Saúde, porque teremos menos pessoas acorrendo aos hospitais, menos pessoas acorrendo na Defensoria Pública, mais pessoas frequentando a escola, né, e menos letalidade. Então, nossa saudação, né, e além disso também eu vejo, pelo menos nós vemos na Defensoria Pública, a gente está falando especificamente de saneamento, mas poderíamos estar falando de energia, que também a GERGS regula, no momento que aquela pessoa, presidente da Corsã, tem a sua conta de água, isso é uma sensação de empoderamento social, econômico, mas também de pertencimento da vida do Estado. A pessoa, ela se sente cidadã, né? E creio que é o nosso desejo, é isso, porque a gente, né, todos nós possamos oferecer o melhor serviço, a melhor entrega, já estende demais, contem com a Defensoria Pública para que possamos fazer realmente uma gestão do ser humano e efetivamente transformadora. Obrigada, doutor Antônio. É vontade da GERGS estreitar mais as relações da agência com a Defensoria. Sua presença nos dá muita satisfação. Vamos e conte com a gente sempre, e a GERGS também gostaria de contar muito com as contribuições da consultoria, da Defensoria nas nossas consultas públicas, nas audiências públicas. Acho que pode enriquecer muito o nosso trabalho aqui. Muito obrigada pela sua presença. Convido agora a senhora Samantha Takimi, diretora-presidente da Corsã, para realizar a apresentação da prestação de contas da companhia. Eu vou só passar. Boa tarde a todos, a todas. Eu não posso deixar de saudar a conselheira presidente, essa casa que sempre me acolheu. Eu frequento a GERGS desde que eu ingressei na Corsã. Eu sou empregada da Corsã. Hoje, né, estou à frente da empresa com essa missão da transição. E fazer um agradecimento, então, à GERGS, que sempre acolheu a todos, né, a todos os empregados, a todos, buscando, claro, conciliar as diferenças e a qualificação do serviço, mas sempre nos recebeu muito bem, e na pessoa da conselheira presidente, eu gostaria de agradecer. Eu vejo pessoas conhecidas, né, na plateia, e me sinto muito feliz de estar aqui hoje, e não posso deixar de cumprimentar o Juliano, que foi peça indispensável na caminhada para a finalização, né, junto com a PGE, como setorial, mas, acima de tudo, como um professor que se fez ao nosso lado e dividiu o seu conhecimento
sem o menor constrangimento e com uma humildade excepcional. Então, passemos a prestação de contas, que é efetivamente um momento em que a empresa se expõe à população, ao seu, né, contratante, o concedente, na busca de mostrar o que fez, mas, acima de tudo, se comprometer com o futuro, porque ela vem mostrando os acertos e os erros. E a regulação, ela tem o dever de expor isso, de trazer a concessionária, né, a esse momento, frente à sociedade, para que ela diga o que fez, o que não fez, o porquê fez e o porquê não fez, mas, assim, acima de tudo, com transparência, não é? É um momento necessário nessa relação. Então, muito obrigada e podemos passar, né? Aqui nós temos, eu vou procurar ser mais flexível ao que está escrito, o material fica disponível, para que a gente tenha, né, uma oportunidade de conversar, se quiserem, ao final. Aqui a gente passa a questão que a própria conselheira presidente falou, sobre o novo marco, sobre a caminhada, então, a empresa proporcionada pela, né, Lei 14.026 de 20, para uma desestatização. Isso é uma coisa pública, é sabida de todos, mas é uma necessária nessa primeira prestação de contas. Então, logo após a assinatura do contrato, esse registro se faz necessário, depois ele vai ficar para a história, não é? Era uma estatal, fez o seu processo, veio a legislação, então culmina, né, para agora, este momento, olhando, sim, para cada ligação que a gente tem que fazer, porque é essa a missão agora, né, cada ligação de água e de esgoto é uma vitória, e é assim que ela tem que ser entendida. Aí nós temos a visão de alguns destaques dessa última, né, gestão, uma gestão que incrementou muito a governança. É necessário que se diga que a equipe que eu herdei para a transição é muito qualificada, então o trabalho de todos os gestores, os superintendentes da Corsan, né, nessa caminhada desenvolvida pelo presidente Barbucci, na gestão que desempenhou, mostra, né, com dados, essa evolução. Mesmo dentro de uma gestão estatal, os números sofreram, né, qualificação, e isso é necessário que se mostre que governança, ela gera uma qualificação, não é só uma burocracia desnecessária, né? Às vezes, algumas questões não são tidas como importantes, mas se fazem necessárias, inclusive para demonstrar aos senhores e senhoras a evolução desse serviço. Destaques socioambientais, podemos passar, né? Podem ver depois, gestão de ciclo hidrológico e sustentabilidade energética, que são questões que são cobradas pela agência e ganharam destaque, né, nessa última ano de gestão, com questão de riscos, planejamento de obras, continuação de programas conduzidos, né, na questão da redução do gasto com energia elétrica, que é uma questão ambiental, é uma questão que afeta a gestão de tarifa, então esse olhar ganhou destaque nesse último ano. Pode passar. Os indicadores também são muito questionados, inclusive pelos municípios, né, uma documentação que também é passada para o poder concedente, para que ele tenha conhecimento do número de ligações, do tempo de atendimento, né, da produtividade por empregado, porque isso é uma forma de medir pontualmente a atuação, né. A gente tem ouvidoria, tem questões mais sociais, mas o indicador, ele demonstra exatamente o que está acontecendo, o acerto e o erro. Então, aqui os indicadores, eles têm um crescimento, tem ali, né, 20, 21 e 22, eles mostram um crescimento, mas indicam que precisam também sempre manter essa evolução para que ele não paralise. O indicador, ele tem a lógica de qualificar e não só de informar um dado. E isso é uma coisa que é importante que a gente tenha em mente. Pode passar. Panorama dos contratos, que também já é de conhecimento. 317 prestações, os 307 contratos válidos, 10 contratos com situações jurídicas variadas, os 109 aditivados né, no contexto geral,
e aquela divisão, né, entre o que foi ajustado no ano de 21, a partir da lei do Estado com incentivo à desestatização, e em 22, já com foco mais específico no que dizia a 1426, que tinha a data de 30 de março de 22 para, né, finalização desses ajustes e inserção das metas, essa qualificação a partir do novo marco. As agências reguladoras e as receitas dessas relações, né, que inclusive foram comentadas pela conselheira presidente, de novo marco, a atuação das agências, a qualificação, a gente tem aí uma grande estruturação, inclusive na questão da ANA, de regras, empoderando, né, as agências nacionais dentro de uma normativa basilar, mas muito importante para que a regulação seja efetivamente respeitada nessa relação, ela é efetivamente o que faz a diferença na prestação de serviço, é o olhar do regulador, esse olhar imparcial, que verifica se a cada questão está tendo o tratamento adequado, não há uma particularização. Essa é a grande diferença da regulação, esse olhar imparcial frente a essa prestação. E isso diferencia o trabalho de um serviço regulado de um serviço que não é regulado. Quando a gente se vê como consumidor em vários momentos, tu nota a diferença de um serviço que tem atenção, que é um serviço regulado, um serviço normal, né? E aqui a gente vê esse empoderamento. Volumes faturados, pode passar, crescimento, custos e despesas, que também ficam lá, né, para os municípios terem conhecimento, verificarem. São gatilhos importantes que serão tratados no futuro, porque é, né, ali que se consegue fazer uma gestão e uma apropriação com valores já recebidos. Pode passar, não tem problema. Resultado financeiro, que foi extremamente recompensador ao trabalho desenvolvido, né? Essas questões de investimentos, receitas financeiras, despesas, muito qualificado nessa gestão, que veio num crescente, mas o último ano teve o maior indicador da empresa. Os investimentos, frentes à receita, o que foi feito, e ali se mostra, no primeiro quadradinho ali se vê bem, né, o investimento realizado, mas que ainda assim precisa ser incrementado para que se atenda aos dizeres do novo marco, mesmo com um grande incremento, aniversarização, pode passar, não tem problema. Plano de investimentos, isso dentro de uma lógica, né, 22-33, o que precisa ser feito. E aí vem a questão, o quanto tem que ser crescente com base naquela tela anterior, né, de crescimento de investimento e de apropriação dessas informações. O que se vê disso tudo? A governança e uma boa organização altera o indicador, mas é necessário muito mais para atender o novo marco. A prestação de contas demonstra um crescente, né, mas a sociedade clama com justiça por ajustes. A lei sempre é a resposta da sociedade a um anseio. E o novo marco tem essa sensação. A dignidade dessas pessoas ao receberem uma conta, que para nós muitas vezes é mais uma conta, né? Para quem chegou em determinado padrão da sua vida, ter uma conta, ter uma ligação, ter um endereço, né? Não ter o filho caminhando no esgoto. A cada ligação que se faz, tanto de água quanto de esgoto, é um acolhimento a um cidadão. A partir daquele momento, ele passa a ser um cidadão. Ele tem um endereço, ele não é um código, e esse é o olhar, inclusive, da ouvidoria, né, da agência, de que aquela pessoa precisa de atenção. Esta é a necessidade de qualificação. A gente não pode esquecer que quando a gente vive num centro urbano, aqui em Porto Alegre, muitas vezes a gente esquece o caminho, o tumulto, né? A gente passa. E quando tu vai olhar um indicador e vai ver uma fotografia e vai numa cidade que seja mais, né, horizontal, a gente começa a observar as diferenças. A diferença que faz na vida da pessoa, a água, o esgoto, a canalização, o não ter o buraco na rua, ter um atendimento. Então, tudo isso, né, é o trabalho
desenvolvido pela concessionária, mas regulado para que se chegue a um fim. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao engenheiro Ricardo Citolin, diretor substituto de qualidade dos serviços da Agergs, para apresentar o trabalho e a atuação da Agergs na regulação do saneamento. Ele baixar um pouquinho, eu sou um pouquinho mais baixo que ele. Então, me permitam um cumprimento mais geral à mesa, a todos os presentes. Então, uma boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à Agergs. Eu sou o Ricardo Citolin, eu trabalho na diretoria de qualidade aqui da Agergs. E vou trazer para vocês um pouco de informações daquilo que foi atividade, que foi ações aqui na nossa agência em 2022, também um pouco desse ano. Tá? Mas para falar de regulação, é importante a gente lembrar de qual é o objetivo da Agergs, qual é o objetivo da agência reguladora, por que ela surgiu. Então, a nossa política econômica, a nossa estratégia econômica do país, desde lá da Constituição de 88, ela é uma política de abertura de mercado, de desestatização. E justamente nessa desestatização surge a necessidade de um órgão independente que regule esse mercado. Então, as agências reguladoras, elas não têm só um lastro técnico, mas um lastro histórico, cujo objetivo, então, é equalizar, é harmonizar o equilíbrio de interesses entre três partes principais. De um lado, o poder público, os entes, os estados, municípios e a União, que são responsáveis pela prestação desse serviço público. De outro, as delegatárias, as empresas, as prestadoras do serviço público. E do terceiro lado, os usuários dos serviços, aqueles que vão receber esse serviço público. Não é à toa que isso forma um triângulo que representa justamente o símbolo da Agergs, que entra para equilibrar, para trazer harmonia a esses interessados, a essas partes. E o que a gente quer? O que o usuário quer? A gente quer uma água mineral na torneira, água com gás. A gente quer que quando a gente aperte o botãozinho lá, o cocôzinho desapareça magicamente. A gente quer, depois dessa chuva, que abra um vórtex e suga toda a água e a gente não veja mais nada. Mas claro que isso tem um custo, isso seria o ideal. Na real, a gente precisa ter um equilíbrio entre um serviço de segurança, um serviço atualizado, um serviço regular, um serviço contínuo, e isso vai ter um custo. Do ponto de vista do usuário, de forma muito simplista, ele vai estar recebendo um serviço seguro, atualizado, ou vai estar cobrando por um serviço assim, ele vai estar dando como contrapartida uma tarifa. Claro que na regulação existem muitos outros investimentos, muitos outros recursos, mas de uma forma muito simples, essa regulação ela é econômica, porque se a gente quer melhorar a segurança, vai ter um custo a mais, se a gente quer melhorar a qualidade, vai ter um custo a mais, só que a gente não pode ter custos excessivos para o usuário. E este trabalho de regulação econômica é um trabalho que a Agergs realiza com muita intensidade todos os anos, tanto que a gente tem uma diretoria exclusiva dedicada para a parte de regulação econômica, e esse gráfico a gente pode perceber o que acontece com as tarifas a partir da atuação da Agergs. A gente deixa de ter uma influência política, uma influência externa, e passa a ter essa tarifa um valor justo para a empresa, um valor justo para o usuário e um valor verificável, porque qualquer pessoa pode entrar aqui dentro, pode conferir os cálculos, pode saber de onde veio cada valor. Então, é um valor baseado em critérios técnicos e não subjetivos. Tá? Então, aqui a gente tem ano a ano, desde antes do início da atuação da Agergs até os dias de hoje, o trabalho de reposicionamento tarifário da Corsan. Tá? E qualquer entidade pode ser um regulador, pode regular esses serviços, então a gente vai buscar essa resposta no nosso próprio marco do saneamento, que vai trazer que a agência de regulação ela vai ser desempenhada por uma entidade de natureza autárquica, e ela vai ter uma série de princípios, de requisitos que ela precisa seguir.
são eles. Então, a independência, ela não ter obstrução política, ela não depender de outros para tomar suas decisões, é a autonomia para ela financeira, administrativa, para ela criar a sua própria agenda regulatória e determinar aquilo que é melhor para a sociedade, com base nos seus estudos, é transparência, divulgar essas informações para a sociedade, como aqui a gente faz as audiências públicas, as consultas públicas, sempre antes de publicar uma norma, a delimitação, porque tudo que a GERGS faz está delimitado, seja em regulamento, seja em lei, então não se inventa nada do zero aqui. Tudo isso está previsto dentro de regulamentos, dentro de instrumentos por escrito, e tudo isso só vai funcionar se a gente tiver uma base, que é a nossa excelência técnica, que são os nossos servidores aqui da casa, do qual eu parabenizo pelo trabalho. Tá? E o que ganham os municípios ao escolherem a GERGS como agência de regulação? Uma agência séria, uma agência que atende a todos os princípios da regulação, uma agência que tem mais de 25 anos de experiência, suporte técnico, suporte jurídico, um arcabouço normativo consolidado e estudado, de qual todos puderam participar pelas consultas, audiências públicas, diversas garantias de resposta, porque às vezes há demandas do Ministério Público, demandas do Tribunal de Contas, que a gente auxilia os municípios a responder também. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o panorama da GERGS hoje, a gente conta com 275 municípios conveniados, o que representa 55% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul. Tem 8 municípios que não são regulados, porque possuem autarquias hoje, no futuro podem vir a ser. E o restante dos municípios entram em outras situações de não terem regulação ou terem outro tipo de agência. Tá? Essa proporção de 55% é interessante que ela se mantém quando a gente vê a população dos municípios regulados. Então, se mantém 55%. Claro que na parte das autarquias, como são municípios grandes, o efeito Porto Alegre, que é um município grande, a gente vai ter um pouco de distorção aí. Ano passado, a gente teve 3 novos aditivos, Canoas, Esteio e São Borja, na parte de regulação econômica. São municípios muito importantes, eles representam 4,5% da população do nosso estado, então a gente fica muito feliz em ter esses municípios com a GERGS. E quando a gente pensa, o que é essa regulação que a gente fala? Regulação, a gente vai lá e regula a torneira para ver a quantidade de água, mas é como se fosse uma torneira com 15, com 20, com 30 registros que a gente tem que ficar regulando para tentar extrair daí o melhor serviço, a melhor água, o melhor trabalho de esgotamento sanitário. Então, essa regulação que a gente fala, de um amplo muito genérico, ela se desdobra em uma gama de atividades muito ampla. A gente vai ter a regulamentação, ou seja, a produção de normas técnicas, de normas administrativas para a prestação dos serviços, a fiscalização desses serviços, que podem levar ou não a sanções, para a gente verificar o cumprimento dessas normas, a mediação, porque eventualmente é mais interessante a gente chamar as partes e conversar, chegar a um acordo que vai ser menos custoso, que vai ter benefícios melhores para a sociedade. A própria regulação econômica, que é a origem da regulação, ela é econômica. Então, a regulação econômica ela faz parte da base da agência, de calcular as tarifas, de ver os melhores preços, de garantir a saúde econômica da empresa, para que ela não venha quebrar, não venha ter dificuldades, e o usuário, o cliente, consiga pagar um preço justo pelo serviço que ele está recebendo. E a homologação que faz parte apenas de uma afirmação da agência de que aquele contrato, aquele edital, aquele instrumento está seguindo as normas legais, as normas técnicas, as normas da própria agência. Tá? Vamos passar um pouco para algumas atividades, eu não vou falar de tudo porque são muitas coisas, mas eu vou pincelar algumas ações que a gente faz aqui na GERGS. Então, começando o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, que é a fiscalização. Então, a gente tem diversas fiscalizações aqui dentro da GERGS. A ordinária, que ela ocorre nos municípios, onde são analisadas principalmente as metas de médio e longo prazo que estão lá no Plano Municipal de Saneamento Básico ou no contrato de programa. E por que é importante, quando eu falar de fiscalização compartilhada, porque é importante que a GERGS foque nas metas de longo e médio prazo,
porque eventualmente a gestão municipal é de 4 anos, a GERGS está aqui há 25, os contratos são de 30, 40 anos, então a GERGS é a instituição que vai acompanhar todo esse processo por todo o período do contrato, atravessando gerações de prefeitos ou de gestões de prefeitos dos municípios. Então a gente tem as fiscalizações técnicas e comerciais que ocorrem não nos municípios, mas dentro da empresa. A gente verifica questões de atendimento, questões técnicas de hidrômetro, que são baseadas no regulamento de prestação de serviços, que é uma normativa da GERGS. Então essas fiscalizações técnicas e comerciais, elas ocorrem tanto na Corsã, quanto na outra empresa privada que a GERGS regula, que é a BRK Ambiental em Uruguaiana. Aqui está o logo das duas. Nós temos as fiscalizações de indicadores, onde aqui a gente tem 3 grupos de indicadores que a gente recebe das empresas, analisa os dados e faz uma fiscalização sobre esses números, sobre esses dados. Então a gente vai ter indicadores de universalização, tanto de água quanto de esgoto, da qualidade dessa água, da qualidade do tratamento desse esgoto e de desempenho, não só técnico como comercial, porque a saúde financeira da empresa também nos interessa. Tá? Fora as fiscalizações extraordinárias, algum evento de falta d'água, algum evento que ocorre, alguma solicitação, que a gente precisa fazer uma verificação mais pontual. Tá? O que são os produtos? Essas fiscalizações, elas geram muito trabalho, mas a gente tem um rito a seguir, um rito administrativo, a gente tem que documentar isso para poder cobrar. Então, essas fiscalizações vão se materializar em relatórios fotográficos, relatórios de acompanhamento, informações, notas técnicas, eventualmente autos de infração, análise de recursos, e por aí vai. Aqui tem uma divisão de alguns quantitativos por região funcional do nosso estado. Então, ano passado a gente teve 263 produtos, então é um número muito elevado se a gente pensar que a nossa equipe de saneamento em 2022 era de apenas 6 pessoas, então é muito trabalho pela frente, são muitos municípios, mas a gente conseguiu produzir tudo isso. Tá? Então eu já tinha citado da fiscalização compartilhada, onde eu falei que a GERGS fiscaliza essa parte mais de médio e longo prazo, mais voltada a indicadores, a metas, enquanto o município vai caber aquela fiscalização mais ordinária, mais rotineira. Isso já é uma cláusula do próprio contrato que os municípios têm com a Corsã. Lá a gente vai ver, numa das obrigações da Corsã, que ela se obriga a atender às exigências da fiscalização do município. Ou seja, essa fiscalização do município não é uma invenção, ela existe. A gente chega para dar curso, o pessoal às vezes não entende direito. E o contrato, o convênio, inclusive, citam os principais pontos que o município deve focar ou se preocupar nessa fiscalização: reparação de vias, passeios públicos, substituições de redes, esgotos sanitários, entre outros. Como é uma parte que demanda muita dúvida dos municípios, a gente faz treinamentos, capacitações nesses municípios, onde a gente tem lá o manual de diretrizes de fiscalização, a gente fornece certificado, e a gente passa um dia inteiro junto com a equipe da Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal que trabalha com saneamento no município, explicando como é este rito de fiscalização, quais são os documentos envolvidos, o que diz o contrato, o que pode e o que não pode fazer, o que deve ser seguido. Ali, inclusive, é uma foto de uma das reuniões ano passado em Canoas, a gente teve 2 vezes em Canoas ano passado, onde a gente vai, leva material, discute com o município, e é só entrar em contato com a gente marca essas reuniões e vai até o município fazer a capacitação. Falando mais um pouquinho de algumas atividades, então a gente tem a solução individual, que foi uma resolução normativa que foi atualizada pela GERGS ano passado, depois de muita discussão. Ela havia sido originada em 2019, e ela tem algumas premissas que são trazidas pela nova lei de saneamento, que é a questão da universalização do esgoto até 2033, e a questão de que a Corsã, no caso, a prestadora do serviço, ela é a delegatária dos serviços, então é ela que deve, o município delegou para ela a parte do esgotamento, então ela tem esse direito e esse dever de fazer a universalização do esgoto. Tá? E surgem muitas dúvidas, mas por que não rede, por que solução individual? Essa é apenas mais uma solução, não que ela deva ser
exigida ou para tudo. E quem vai decidir isso é o município, por meio do Plano Municipal de Saneamento Básico, onde ele vai dizer qual é a abrangência, em quais localidades, seja por critérios técnicos, de repente num bairro não pode, ou de repente em tal localidade vai sair muito caro, porque o município, no seu plano diretor, não planeja crescer naquela direção, então nos 5 anos vai ser a solução individual nesse meio tempo, só que daqui a 10 anos, de repente, se pensa numa rede. Então, tudo isso é um planejamento do município. O que não dá é ele não fazer nada e esperar que daqui a 25 anos vai ter uma rede lá, porque isso não é aceitável. A gente tem uma lei que nos obriga a atender o esgoto até 2033. Então, esta é uma solução que a Gergs traz para que a gente consiga um mínimo de atendimento nesse setor de esgotamento sanitário. Então, a Gergs fez uma série de audiências públicas, de reuniões técnicas, inclusive eu trago uma foto a gente teve em Nova Petrópolis, participando de uma audiência e explicando um pouco mais, junto com a Corsã, do Solutrate, dos benefícios desse serviço, porque como envolve custos, a população também se preocupa, mas no fim, a gente estava acostumado até hoje a só pagar pela água. A gente vai pagar pelo esgoto daqui para frente. Seja a solução individual, seja a rede, de alguma forma todos vão ter que pagar. É claro que essa é uma solução que, nos casos de inviabilidade de rede, seja temporal, seja permanente, ela vai poder ser aceita. Tá? Falar então, quase nos finalmente, da nossa ouvidoria, que ela é responsável pela decisão dos recursos de processos de irregularidade da Corsã. Então, a gente tem lá, ela toma uma decisão a respeito desses processos inicial, claro, depois vai para as outras áreas, órgãos da casa. Então, tivemos atendimento de 155 processos ano passado, esse ano 72 até a presente data, mais de 914 reclamações, solicitações, protocolos atendidos aqui em relação à Corsã, só no ano passado. Tem ali o número da ouvidoria, que é a nossa caixa de entrada aqui da casa, seja para reclamação, seja para solicitação, seja para qualquer pedido, tanto de usuário como de municípios. Tá? Então, a última partezinha eu quero trazer para vocês. Eu trouxe algumas informações gerais, algumas informações de ações, mas eu trago alguns locais onde vocês podem buscar mais informações. Então, recentemente a gente atualizou a nossa página do saneamento na internet, na página da Gergs. Então, agora vocês podem acessar lá na parte de serviços regulados saneamento, vai estar lá a página. Então, a gente disponibilizou todas as resoluções normativas do saneamento, e aqui são só as resoluções técnicas, não tem decisões, homologações, só as resoluções técnicas voltadas ao saneamento. Tem lá o tipo, o ano, o processo que deu origem, caso você queira consultar de onde veio essa normativa, quando foi a audiência, o que foi discutido, ali está a origem dela. Tem o assunto, a ementa, a situação dela, se ela está em vigor, se ela foi alterada, e o link para baixar a normativa. Então, esse é mais um passo da Gergs para dar mais transparência para as suas ações, para mostrar para as pessoas o nosso trabalho aqui dentro e para facilitar também quando a gente quer achar alguma informação. Além disso, está lá na página do saneamento o regulamento dos serviços, que ano passado também foi uma atividade desenvolvida aqui. Antes a gente tinha um regulamento para a Corsã, um regulamento para a BRK ambiental. A gente fez uma unificação desses dois regulamentos em um documento só. Ele está disponível na nossa página. Quando eu falei dos cursos que a gente vai até os municípios levar, está disponível na página o manual de diretrizes, onde os municípios podem baixar, podem consultar. Tem um fluxograma passo a passo dentro dele, tem modelo de documentos, está bem explicadinho lá. E logo vai ter um formulário também para um cadastro, para pedidos. Caso algum município queira se inscrever, queira pedir esse curso, vai estar disponível ali no site para fazer essa solicitação online. A lista atualizada dos municípios regulados, os convênios e datas, está em Excel e também em PDF. A parte em Excel vocês podem baixar, consultar datas de aditivos, datas de convênio, população do município, localização, está tudo ali no site da Gergs para consulta.
E, além disso, a gente foi discutido ano passado, e esse ano, essa semana, inclusive, a gente começa com o projeto Prisma, que é uma pesquisa recorrente de informações de saneamento em todos os municípios do estado. A gente está enviando e-mails e ofícios, pouco a pouco, para os municípios, para que respondam essa pesquisa. Então, o objetivo é justamente a gente ter informações sobre quais as dificuldades, qual o panorama do saneamento básico em relação à regulação da GERGS nos municípios atendidos. Então, aqui são poucas respostas ainda, porque, como eu disse, a gente teve início essa semana, mas então a gente já tem algumas perguntas, por exemplo, se o município possui plano de saneamento básico. A gente teve 9 que sim, 1 que não. Então, pode ter sido um erro, a gente vai ter que analisar depois essas respostas. Se o plano está disponível na internet, 4 municípios têm ele disponível, 6 não têm. Aqui essa era uma pergunta de escrever, então vai formando uma nuvem de palavras sobre quais as principais dificuldades dos municípios, seja para atualizar, seja para elaborar os planos de saneamento. Então a gente vê surgir ali uma questão em relação a dados, o município não tem informações, ou ele tem muitas atividades, pequeno quadro técnico, ali tem corpo técnico. Então a gente vê quais são as principais dificuldades dos municípios em relação ao plano de saneamento básico. Tá? Então, algumas outras questões em relação à fiscalização, se o município realiza fiscalizações, 2 responderam que realizam periodicamente, 4 eventualmente, 4 que não realizam, 5 informaram que a última fiscalização faz mais de um ano, ou seja, é eventual, mas não tão recorrente assim. Alguns outros resultados, se o município penalizou ou fez alguma multa, advertência para a empresa nos últimos 2 anos, 3 informaram que sim, 7 não. E a última pergunta, eu acho, desse slide é se o município possui comissão de fiscalização, que é essa comissão que a gente traz as orientações para a fiscalização do contrato. Então, 4 municípios responderam que sim, 6 que não. Então, a gente conta muito com a participação de todos os municípios para responder, para que a gente possa direcionar os esforços, as ações do saneamento de uma maneira muito mais objetiva, muito mais eficiente, e que assim a gente consiga trazer só o melhor para a nossa sociedade. Então tá, pessoal, agradeço a atenção de todos, encerro por aqui. Convido agora a nossa conselheira presidente, a senhora Luciana Luz de Carvalho, para fazer as considerações finais desse evento. Bom, muito obrigada pelas apresentações, a doutora Samanta, ao engenheiro Ricardo. Agradecemos nós todos aqui da GERGS muito a presença dos senhores e das senhoras. Vale a pena informar também, não lembro se o Ricardo pode ter me escapado, salientou que a GERGS, na fiscalização compartilhada com os municípios, quando os municípios aplicam as sanções, nós da GERGS, o Conselho Superior é o órgão recursal, e as sanções, o valor das sanções, ele é do município, neste caso, né? Então, esta é uma outra função da GERGS, de servir, né, de servir como um órgão, né, de apresentar um órgão recursal para as sanções aplicadas pelo município. Agradeço também a presença do Dr. Juliano, do Dr. Antônio, do Dr. Paulo. Agradeço também muito a colaboração dos colegas da GERGS, dos colegas do Núcleo de Informática, do Gabinete da Presidência, do Gabinete Administrativo, que propiciaram, né, este evento, a infraestrutura e os serviços para este evento. Vou repetir, para quem não conseguiu anotar, o nosso endereço, o nosso telefone da ouvidoria, que é a porta aqui de entrada, né, dos cidadãos, dos usuários, dos municípios na GERGS, que é o nosso 0800 979 0066. Então, por este telefone, a GERGS
pode ser acessada, mas também pelo e-mail, né, de protocolo, por exemplo, da presidência, do gabinete da presidência. Este é o canal principal, mas não é o único. Este, então, foi um evento que ele visou dar maior transparência às atividades da AGERGS e também possibilitar a prestação de contas da Corsã. Essas duas apresentações estarão no nosso site. Ficamos à disposição e tenho certeza que a Corsã também fica à disposição dos senhores. Nós queremos, então, uma aproximação com a sociedade, uma aproximação maior, e esta, não é, conselheiro Algir, é a diretriz do Conselho Superior, né, de se aproximar mais, exatamente, de se aproximar da sociedade, dos usuários, dos municípios, que são o poder concedente destes dois serviços. Vou aqui fazer uma propaganda dos demais serviços que nós regulamos, né. Gostaríamos também, já falamos, de uma maior aproximação com a Defensoria. O olhar da Defensoria na regulação de serviços públicos é muito importante, porque traz o olhar daquele que lida com o vulnerável, e aqui falo muito mais dos usuários residenciais, né, e pequeno comércio. Então, isso é muito relevante para nós. Nós regulamos, além do abastecimento de água e e esgotamento sanitário, com rodovias concedidas, energia elétrica, distribuição de energia elétrica em todo o estado. Nós regulamos 13 permissionárias e 6 concessionárias de serviços públicos de energia elétrica, de distribuição. Temos também transporte de longo curso, transporte metropolitano, 2 concessões rodoviárias, estações rodoviárias também em todo o estado, irrigação. Não sei se faltou algum. Gás canalizado, exatamente, muito obrigada. E transporte hidroviário de passageiros e de veículos. Então, são muitos serviços, muitos desafios. Nós temos aqui, doutor Paulo, equipes somos uma agência enxuta, mas nós temos engenheiros eletricistas, engenheiros sanitaristas, civis, mecânicos, advogados, contadores, economistas, administradores, estatísticos, para possibilitar essa regulação. Estamos em um movimento agora de fortalecimento junto ao Estado. Tenho certeza que o Estado será sensível, né, pelo que a AGERGS representa neste ideal de desenvolvimento social e econômico, né. São áreas de grande relevância econômica, social também, que nós regulamos. Então, apostamos muito, doutor Juliano, na sensibilidade do governo do estado, e estamos tendo sinalizações positivas neste momento, né. Então, creio que a situação é desafiadora, mas nos parece favorável para uma qualificação não só dos serviços públicos que nós regulamos, mas da função reguladora, que é uma função típica de Estado, que nós todos exercemos. Então, fica aqui o nosso convite para qualquer problema dos municípios, FAMURS. A gente tem um diálogo muito bom com a SEMA, com a CEPAR, com a CELT. Nós temos uma interlocução com diversos órgãos do Estado, e fica o nosso convite para os usuários também, né, vereadores. Nós temos aqui o vice-prefeito de Capão do Leão, vereadores. Também gostaríamos, e aqui vejo o assessor do deputado Thiago, né, nosso presidente ali da Comissão de Serviços de Defesa do Consumidor. Queremos também uma aproximação com o parlamento, isso é muito importante, com as comissões de assuntos municipais, de serviços públicos, de defesa do consumidor. Então, em cumprimento à diretriz do Conselho Superior, nós queremos uma AGERGS mais aberta para a sociedade. Este é um caminho
importante, e também de todos os colegas, né? Entendemos que isso não é só do Conselho, mas é de todo o corpo técnico. Então, já me alonguei, agradeço a presença de todos. Nós teremos um coffee break mais na outra sala, ficam todas e todos já convidados. Devolvo a palavra ali para o Vitor e agradeço muito os colegas da agência neste evento. Muito obrigada. Obrigado a todos. Estão todos convidados para o nosso coffee break ali na sala seguinte.